Bom, nessa terceira parte, então, dessa nossa modelagem de sistemas dinâmicos, a gente vai trabalhar então com os elementos mecânicos, né? Na verdade, é bem similar a elementos elétricos, elementos mecânicos, né? Uma vez que você entende o conceito da modelagem, né? Das leis da física que regem os sistemas, acaba ficando bem simples, tá? Também, como eu já comentei, uma vez que vocês entenderem a ideia desses dois elementos, desses dois tipos de sistemas, né? E precisarem modelar outros sistemas que não sejam nem elétricos nem mecânicos, né? Então vocês que precisarem então buscar aí conhecer um pouco mais esses sistemas, saber como que eles funcionam, né? Se for um sistema térmico, sistema de fluidos, né? Ou até mesmo um sistema eletromecânico para então poder estar realizando a modelagem dele, né? Mas a ideia também vai ser a mesma, né? É levantar a equação diferencial do sistema mecânico. Uma vez levantada a equação diferencial, você aplica a transformada de Laplace e aí obtém a relação entrada-saída, né? Eu vou passar então para a apresentação, para a gente começar então a nossa apresentação, né? A lei de elementos mecânicos. Então a gente vai seguir a mesma lógica, né? Eu vou apresentar os elementos mecânicos e aí na sequência mostrar um exemplo aí de modelagem tanto para sistema translacional quanto para rotacional, né? Como a gente já discutiu lá na introdução, né, se no sistema elétrico a gente usa a lei de Kirchhoff, aqui no sistema mecânico a gente vai usar as leis de Newton, né, em especial a segunda lei de Newton, né, que lá da segunda lei de Newton dizia, né, que o somatório de forças do sistema mecânico tem que ser igual a zero, né, ou as forças dos elementos passivos tem que ser igual à força aplicada, né. Tal qual circuitos elétricos que têm lá seus elementos passivos, né, os sistemas mecânicos também têm os seus elementos passivos. Né? Ele tem algum elemento de inércia, seria um primeiro elemento aí passivo, tá? O elemento de inércia é aquele que é necessário para acelerar o corpo, né, para tirar o corpo, para fazer com que o corpo tenha uma aceleração, é necessário então uma força ou um torque sendo aplicado, né? Ele vai estar associado então com a massa do nosso sistema, tá? Então a massa ali é dado em onde está a massa, eu não coloquei, no caso da força, né, para fazer um sistema translacional se deslocar, então seria a massa do corpo em quilograma. Ou no caso do torque, a gente já vai estar falando então do nosso momento de inércia, né? Se vocês lembrarem lá também visto lá na física 1, né, que para o corpo começar a girar, ele depende aí de algumas características que não são apenas não é apenas a massa dele, mas também a geometria para ele começar a girar, né? E aí vocês lembram também, muito famosa essa lei da inércia, né? Força igual a massa vezes a aceleração, né? Então, para você tirar o corpo a força que você precisa ter para acelerar para fazer variar a velocidade do corpo, você tem que estar sempre aplicando uma força nele, né? Uma força numa massa, tá? Elementos de rigidez, né? O elemento de rigidez é a propriedade também dos materiais aí, que é quanto que ele se deforma quando você aplica uma força ou torque. Então ele segue mais ou menos aquela lei de Hooke, né? Que é aquela lei da a mola, né? Basicamente ele é representado como uma mola, né? Se vocês lembrarem da lei de Hooke, né? Você tem ali uma mola, né? Vou colocar essa mola engastada, você aplica uma força. Quanto que essa mola se deslocou? Ela se deslocou 1 metro. Então ela tem ali uma energia, uma força armazenada dentro desse 1 metro que depende das características construtivas dessa mola, né? No caso, às vezes, não necessariamente você tem um elemento mola, né? Que é aquela espiral enrolada que vai ter a deformação, né? Às vezes esse elemento está só representando uma deformação que o material sofre, né? Um pneu de um carro, por exemplo, ele tem um efeito de uma mola, né? Quando o carro tá cheio, né? Então a força-peso deforma esse pneu, então é visto isso como uma mola, né? Não que o pneu seja uma mola, mas o efeito dele se deformar, né? Ele armazena uma força nessa deformação, né? E quanto de força que ele armazena, aí depende da constante da mola.
Esses dois elementos, inércia e rigidez, eles não dissipam energia, né? Então a massa, quando ela está em movimento, ela não dissipa energia, ela acumula energia, né? A mola, ela não dissipa energia, a mola acumula energia, né? O elemento que dissipa energia, no nosso caso, tal qual lá em circuito elétrico, você tem um resistor que dissipa energia, é o nosso atrito, né? O constante de atrito, que a gente chama atrito seco, né? O atrito seco, no caso, para ele ser linear, né? Se é um atrito, desculpa, atrito viscoso, né? Atrito viscoso. O atrito viscoso, ele tem como característica ser linear, né? Por que eu vou fazer essa diferenciação de atrito de viscoso, atrito seco, né? Se vocês lembrarem lá também da física 1, né, é estudado, né, aqueles dois tipos de atrito, atrito dinâmico, atrito estático, né? O atrito para tirar o corpo do movimento é maior do que o atrito para manter o corpo em movimento, né? Então isso é uma característica de atrito seco, né? E isso é um elemento não linear, né? Como a gente está modelando apenas sistemas lineares, né? Então o nosso atrito ele tem que ser o mesmo tanto para o sistema parado quanto para o sistema em movimento, né? Então por isso que a gente vai chamar o nosso atrito de coeficiente de atrito viscoso, tá? E fica subentendido que é um atrito linear, né? Então são esses três elementos que nós temos no sistema mecânico, né? Eles têm os seus equivalentes para sistema translacional e para sistema rotacional, né? O translacional é força, é distância em metros, é aceleração. O rotacional é torque, é velocidade angular, deslocamento angular, né? É um pouquinho diferente que a gente trabalha, né? Então são esses três elementos aí que nós temos, né? Algum elemento de inércia, algum elemento de rigidez e algum elemento de fricção, né? O famoso massa por elemento de rigidez, né? Falando aí do translacional, que talvez seja o mais comum, né? E rigidez é a nossa popular mola e fricção é o nosso amortecedor ou tudo que dissipa energia mecânica a gente trata como amortecedor. Tudo que armazena energia ou que se deforma conforme você aplica uma força, a gente modela como uma mola, né? E tudo que tem massa, né? A gente ou uma massa combinada de vários elementos vira tudo uma massa, um elemento de inércia, né? Falando especificamente dos elementos de inércia, tá? Os elementos de inércia, eles incluem as massas, né, nos sistemas translacionais, e nos sistemas rotacionais, eles incluem os momentos de inércia, tá? O momento de inércia depende aí das características geométricas do material e também da massa, né? O J, né, o momento de inércia, ele não vem tão direto quanto a massa, né? Eu quero saber a massa do elemento, o que que tu faz? Tu vai lá, põe numa balança, ok, você sabe, né? O J não, ele depende aí dessa integral que é a integral do raio ao quadrado, né? O raio que é o raio até o centro de massa desse objeto, é a integral de um diferencial de massa, né? É uma conta, talvez, se a geometria da peça não for muito bem definida, essa conta acaba ficando um pouco difícil de se fazer, né? Felizmente aí para as peças mais tradicionais, vamos pegar um cilindro, né, um corpo cilíndrico ou um corpo esférico, né? Tem até algumas tabelas que já dão pronto isso aí pra gente, né? Todo livro de física traz alguma tabelinha ali com algumas formas geométricas já conhecidas, né? Então, vamos pegar esse exemplo aqui do que a gente está sendo colocado, né? Então, um disco cilíndrico de raio R e uma distribuição de massa uniforme, né? Então, a gente vê que o momento de inércia dele é 1/2 da massa vezes o raio ao quadrado, tá? Então, se a gente pegar um cilindro, né? Ok, depende da massa dele, né? Se ele pesa 10 quilos ou se ele pesa 20 quilos, vai ter uma interferência, né? Só que se você fizer um disco para o mesmo disco de 10 quilos, né? Se ele tiver um raio maior, veja que a proporção dele é quadrática, né? Então imagine um disco cilíndrico, você fez ele um pouco, manteve os mesmos 10 quilos, né? Ou se você fez ele com materiais diferentes, né? Com densidades diferentes, mas que o raio de um é o dobro do raio do outro.
Então ele vai ter um momento de inércia aí 4 vezes maior, né, para a mesma massa, tá? Então é como tem essa relação quadrática, né? E como que atua esse momento de inércia, né? Se a gente for pensar a física, a massa tudo bem, a gente é mais habituado, né? A gente que eu digo, a gente que é da área elétrica, a gente não é da área mecânica, a gente não tem tanta intimidade aí com esses elementos, né? Mas é muito fácil da gente enxergar, né? Quem já viu um motor elétrico rodando alguma coisa, né? Vai ser alguma coisa que eu digo, imagina que ele está rodando um disco, né? Então, quando você liga, né? Isso aqui era para ser uma chave, isso aqui é uma fonte de tensão. Você liga essa chave, você não vê esse motor acelerando, né, a plena velocidade instantaneamente, né? Ele começa a acelerar devagar até que ele chegue na velocidade de regime, né? O momento de inércia elevado, né, esse J elevado, vai fazer com que ele fique mais tempo girando devagar, acelerando, né, vamos dizer assim, aumentando a sua velocidade até chegar na velocidade vamos dizer, na velocidade de regime dele, né? Pode ser uma velocidade alta ou baixa, aí daí depende, né? Mas que ele não sofra variações de velocidade, né? Então ele vai acelerando até chegar na velocidade, né? Se o momento de inércia for pequeno, ele vai fazer isso aqui rapidão. Se for baixo, ele vai fazer mais lento. E você também vê quando desliga isso, né? Opa, botei aqui a ferramenta errada. Quando você desligar, né? Você abriu aqui esse circuito, desligou, né? Você vai ver esse motor girando, girando, girando até parar, né? Então, se esse disco tiver um momento de inércia muito alto, ele vai ficar girando por um bom tempo até que, né, o próprio atrito do rolamento dissipe, né? Daqui vai ter um rolamento, o próprio atrito do rolamento dissipe essa energia, né? E ele pare, né? Se não tivesse atrito, ele ficaria girando infinitamente, né? Então, se esse momento de inércia é alto, você vai enxergar ele girando por muito mais tempo até que ele simplesmente pare, né? E o interessante é que do ponto de vista do motor, né, isso não é carga para o motor. Ele sofre na hora de começar a acelerar, mas uma vez que ele acelera, não é carga para ele, o motor nem está vendo isso. O que o motor vê é coisas que dissipam energia, né? O ventilador, né? Você desliga o ventilador, ele continua girando um tempo, né? Porque ali na hélice tem um momento de inércia, tá ok? É só exemplos aí de como que a gente pode visualizar isso, a gente que não é tanto aí da área mecânica, né? Elementos de rigidez, né? O elemento de rigidez, como eu comentei, é a é o quanto que ele se deforma esse objeto, né, essa peça, o que você está modelando mecanicamente quando você aplica uma força, né? Se for um objeto extremamente rígido, né, ele não vai ter esse efeito mola, né? Mas se for algo um pouco mais maleável, ou metal mais maleável, pneu do carro, ou se for de fato uma mola, né? Vamos supor que você, que é um engenheiro que está projetando uma suspensão no veículo, né? Tem ali uma mola, né? Propriamente dito. Então ali vai ter o efeito mola, né? Aí você tem, né? De fato, a mola construída para esse fim de mola e não o efeito mola, né? Então é um elemento, né, que armazena energia, né, em forma de deformação, né? Ele se deforma, né, e está armazenando energia, né? Ah, a força armazenada nesse elemento, né, depende de considerar uma mola ideal, né? A força que ela armazena depende de duas condições, né? A primeira delas é o nosso x, que é o nosso deslocamento, né? Que é quanto que essa mola se deformou, tá? Se ela deformou 1 metro, 2 metros, 3 metros e assim por diante. E também depende do k, que é a constante da mola, né? Basicamente esse k ele está associado com a característica mecânica e geométrica dessa mola, né? Módulo de elasticidade do material, com que maneira esse ele foi construído, né? Se é uma mola mais rígida, né, ela vai sofrer menos deformação, mas vai armazenar muito mais força do que comparado a uma mola mais maleável, tá? Então K é a constante da mola, né? Essa aqui é a famosa lei. Eu vou tentar escrever o nome do cidadão, eu acho que é isso? Hulk? Hulk, não é o Hulk lá dos Vingadores, né? É outro. Eu não lembro se tem esse E, né? Hulk. Bom, eu não vou lembrar agora. Grafia, depois se joga no Google ali para ver a grafia do cara, mas é lá da Física 1, né? Essa lei de Hooke, né? Então esse aqui não é, eu acho que não é novidade
para ninguém, né? O que pode acontecer no elemento de rigidez, né, é ele estar engastado em dois pontos, né? Por exemplo, um carro, uma carcaça, você tem aqui uma mola, tá? Você tem aqui uma outra carcaça e você tem uma outra mola. Então esse ponto e esse ponto, x1, x2, os dois sofrem deslocamento. Então qual que é a força armazenada por essa mola, né? Ela é proporcional à diferença dos dois deslocamentos, né? Porque se o x1 desloca para cima 1 metro e o outro desloca também, e o outro deslocou 2 metros, né? O deslocamento total que essa mola vai sentir, na verdade, é 1 metro apenas, né? Então ela fica proporcional, né, à diferença desses dois elementos. Então a força total da mola, né, se as duas estão apontando as duas forças para o mesmo lado, é x2 menos x1, né? Porque se esse x2 vai deslocar 3 metros nessa direção e esse outro deslocou 1 metro, quanto que foi que essa mola vai sofrer de deslocamento total, né? A diferença dos dois, né? Então a força total, né, armazenada quando você está engastado em dois pontos é x2 menos x1, né? Então ele deslocou ali os dois metros nesse exemplo. No caso para elementos que giram, né, elementos rotacionais, a gente imaginar numa mola talvez seja um pouco mais difícil porque dificilmente existe elementos que armazenam energia, que são construídos para esse fim, né? Você armazena energia mecânica em forma é uma mola que você vai rodando, né? E ele armazena. Quando você quer liberar essa energia, você aperta o botão, ele libera, e ele sai girando, né? Mas esse não é o caso, né? Mas um efeito mola num eixo, né? Imagina um motor. Eu vou usar todo o meu talento aqui para desenhar um motor. Aqui você tem um eixo, né? E ele está acionando aqui uma carga. Pode estar subindo uma carga, mas esse aqui é o nosso motor, né? O que seria o efeito mola aqui nesse eixo, né? O que a gente podia dizer, já que ele está girando, né? O motor vai estar girando nessa direção. É um efeito de torção, né? Você tem um eixo nesse sentido e outro eixo nesse sentido, né? Um vai girar para... Você aplica um torque nessa direção, a resposta natural é o eixo que está engastado ter um torque no sentido contrário, né? Então você está torcendo essa barra, né? Então o efeito mola é uma torção que esse eixo vai estar sentindo, que essa peça mecânica vai estar sendo submetida, né? Então você vai estar torcendo ele, né? E ele vai estar sofrendo uma deformação que depende do ângulo dessa torção, né? Então é um efeito mola, tá? Então é uma mola que a gente chama mola de torção, tá? Muitas vezes essa torção para elementos rotacionais é desconsiderado, porque elemento mecânico rotacional, o eixo geralmente é dito muito, muito rígido, né? Ou se ele não é rígido, o efeito dessa mola frente aos demais, que é o atrito e o momento de inércia, ele acaba ficando um pouco de fora, né? Mas é interessante saber, né, que ele pode estar sofrendo. Inclusive, tem muitos sensores que utilizam esse efeito de torção para estar medindo, para ser um sensor de torque, né? Esse exemplo aqui que eu desenhei, né, você poderia estar fazendo um sensor de torque, né? Você coloca aqui o motor, né? Aqui você tem o eixo do motor, tá? Vou fazer grande só por questão de escala. E aqui seria a carga que ele está acionando, né? Pode ser uma esteira, pode ser qualquer coisa. Aqui é a carga, né? Tá? Então o motor vai girar, vai dar um torque nessa direção, né? A carga sempre vai ter uma resposta no sentido contrário, né? A mesma coisa com os elementos translacionais. Você empurra a massa numa direção, a massa te empurra na direção contrária, né? Então o que você faz, né? Imagine que esse eixo ele tá, né? O centro dele é essa linha aqui que eu estou traçando, né? Se você colocar um ponto aqui e um ponto aqui, tá? E você, sei lá, com um laser ou alguma coisa, medir esses dois pontos, você vai começar a perceber que a direção, que o instante de tempo em que esse primeiro ponto passa nessa tua medição e que esse outro ponto passa nessa tua direção, vai começar a sofrer um delay, né? Inicialmente, sem nenhum tipo de torção, eles estão medindo exatamente no mesmo instante t igual a zero. Daqui a pouco ela vai começar a sofrer um delay, vai começar a sofrer um atraso, né?
Então aí pelo atraso que ele está sofrendo e pela velocidade, você consegue saber em quantos graus que essa barra está torcida, né? Se você sabe de que material é feita essa barra e quantos graus ela está torcida, você consegue saber, né? O material vai te ajudar a entender quem é essa constante, né? E o atraso vai te dizer os graus e, consequentemente, vai te dizer aí quanto de torque que está sendo aplicado, né? Então, tu acaba sabendo quem é o sensor, você acaba desenvolvendo um sensor de torque, né? E quem sabe até um sensor de velocidade também, né? Pra você medir em quantos pulsos esse carinha está passando, né? Você também não precisa necessariamente medir isso, né? Você pode colocar dois pequenos ímãs aqui e um pequeno ímã aqui, e aqui você coloca uma bobina e outra bobina e aqui outra bobina, né? Quando essa bobina quando passar no ímã, e você medir essa tensão, ela vai dar um pulso, né? Ela vai dar em zero, deu um pulso, deu outro pulso. E você vai ver que essa segunda bobina, eu vou fazer em azul, ela vai ter um pequeno delay, ó. Exagerar no delay. Ah, aqui deu um delay, né? Então você consegue saber qual é o ângulo de torção que ela sofreu, né? Beleza? Então aí tu fez o sensor de torque. Aqui só um exemplo aí de molas, né? Molas construtivas, pode ser com essa finalidade, né? Aqui um exemplo de uma mola espiralada, que é esse tipo de mola. Como que você pode calcular de maneira teórica essa mola, né? Então, D na quarta é o diâmetro do fio, o fio mais fino, mais grosso. G é o módulo de cisalhamento da elasticidade, então depende do material. N é o número de bobinas, R é o raio da bobina, né? Então ela depende do D, que é o diâmetro do fio, se é um mais grosso ou mais fino. G, que vai te dizer de que material que esse fio é feito, tá? 64, eu até costumo brincar que é a constante para fechar as contas, né? N é o número de bobinas, se você deu quantas voltas, tá? E R é o raio da bobina, se ela é mais fechada, se ela é mais aberta, tá? Elementos de fricção, né? São o nosso famoso atrito. O atrito, ele é algo mais interessante, né? Primeiro, como eu comentei, né? O atrito que a gente vai estar tratando aqui é o atrito viscoso por ser linear, né? Você também poderia ter o atrito seco, né? Que é aquele que tem um atrito estático, o atrito dinâmico, né? Então, vou só me atentar aqui ao que tá no texto, né? Que é esse aqui, né? Quando o elemento mecânico dissipa energia devido ao atrito, ele pode ser modelado como um elemento de amortecedor, tá? Então, tô falando em amortecedor, eu tô falando em fricção, tô falando em atrito, ou ainda, né, tô falando em energia convertida, tá? Energia perdida, também posso estar falando dessa forma, né? Os elementos de atrito amortecedor abaixo, né, fornecem forças dissipativas de energia quando existe movimento relativo entre dois corpos. Então aqui é o mesmo exemplo do caso da mola, né? Você pode ter dois deslocamentos, um aqui e um aqui, né? A força que ele está sentindo vai ser proporcional à diferença dos dois, tá? Então a gente já viu a força da massa, né, que é proporcional à derivada segunda do elemento de inércia, a mola, que depende da constante da mola, e o atrito, né? A força do atrito, vamos pegar o translacional, ele vale a constante do atrito B multiplicado pela derivada do deslocamento, a derivada primeira, né? Ou força igual a B vezes a derivada não, vezes a velocidade, né? Essas duas relações que a gente tem, que é o que está sendo colocado aqui embaixo, né? Se a gente olhar, né, para essa nossa conta, quanto mais rápido você tentar mover esse teu atrito, né, mais força você precisa fazer, né? Se você parar de se mover, você não está fazendo força nenhuma, né? Então faz sentido isso, né? Um exemplo bem interessante, né? O porta-mala do carro, né? Que tem aquele amortecedor, né? Que é para quê? Para que você não abra ele muito rápido ou para que ele não dá uma pancada muito rápido, né? Se você tentar forçar que abra rápido, você segura na tampa do porta-mala e tenta fazer uma força para ele vir rápido, né? Se você quer fazer ele se mover rápido, você tem que fazer uma força absurda, né? Então faz sentido essa questão, né? E o que é você fazer ele se mover rápido? É você ter uma velocidade maior, que significa que você tem uma taxa de variação de deslocamento maior, tá? E se ele parar de se mover,
ele não tem energia. Também faz sentido. A mola não. Se ela parar de se mover, ela tem força, né? Ela tem força acumulada, né? Porque ela está acumulada no deslocamento que ela sofreu, né? O atrito não, né? Pegar de novo o caso do amortecedor do carro. Você abriu ele um pouquinho, abriu ele mais um pouquinho, não importa se você deslocou ele 10 ou 20 centímetros, se você parar de mexer ele, não tem mais energia sendo dissipada, tá certo? Então ele é proporcional à derivada do deslocamento. Outra coisa interessante aqui, né, a força, a unidade do atrito, tá? A unidade do atrito é Newton segundo por metro, a unidade do coeficiente de atrito, né? Newton segundo por metro. Quando você fizer as contas, se você olhar dessa expressão, né, vai sobrar só Newton, né? Porque a força é em Newton, então a força é igual, a unidade é Newton segundo por metro, a velocidade é metro por segundo, né? Então metro por segundo vai simplificar segundo, segundo, metro com metro, vai sobrar só o Newton, né? Então essa unidade que tá correta. E reforçar de novo, né, que esse aqui é o nosso coeficiente de atrito viscoso, não é o nosso coeficiente de atrito seco. Beleza? Já no elemento de fricção que está rodando, né, a ideia é a mesma, né? Só que você vai depender então da velocidade angular, né? O ômega seria a nossa velocidade angular, tá? Que é dada em radianos por segundo, ou do nosso θ, da nossa derivada do ângulo, né? Que é quantos graus ele se deslocou, que é em radianos, né? Então realmente ele é um elemento de fricção, né? Se a gente pensar no motor, né? O motor ele tem lá o rolamento dele. Se o rolamento se é um rolamento novo, por exemplo, não tem tanta fricção, então ele vai ser um motor mais eficiente, né? Se é um motor já gasto, que perdeu a sua lubrificação, né? Ele começa a aquecer mais, né? Inclusive, se, se você pegar um motor... Aqui é o motor olhando de frente, tá? Então aqui é a tampa dele e aqui é o eixo dele. Então olhando de frente você só vê, parece uma rosquinha. Se você medir com uma câmera térmica, os pontos de aquecimento, eles ficam muito concentrados aqui nessa região, tá? Eu fiz foi um trabalho que fiz alguns anos atrás, né? Porque aqui está concentrado o atrito, né? Do, do rolamento desse motor, tá? Então fica evidente até em resultados experimentais que ali tem, né? Um atrito, o atrito causa dissipação de energia, essa energia é dissipada em forma de calor, né? Tal qual o resistor faz com circuitos elétricos, né? Tem toda essa relação, né? Elementos elétricos com elementos mecânicos, né? Aqui de novo, só nesse último texto, né? Só reforçando, né? Os diferentes tipos de atrito que nós temos, né? O atrito seco, né? E o que ele tem que é também chamado atrito de Coulomb, né? Que tem atrito dinâmico, atrito estático, né? O atrito de lei quadrada, né? O arrasto aerodinâmico, ele é um atrito, né? Um carro está se movendo e está batendo no ar, né? Até o próprio, a gente vê lá o cometa, o aerolito cai da atmosfera e ele se desintegra, olha que palavra que eu não sei falar direito. Ele se desmancha, né, na atmosfera. Por quê? Porque ele está batendo no ar, né? E quanto mais rápido, né, maior ele dissipa energia em forma de calor. E é uma lei quadrática, né? Se ele dobra a velocidade, ele aumenta em 4 vezes esse atrito. Então, né, não é um atrito linear, não é o atrito que a gente está modelando, né? Por quê? Porque a gente está modelando sistemas LTI, linear, invariante no tempo, né? Então, esses tipos de atrito a gente não considera na nossa modelagem, são casos especiais, a gente pode até trabalhar ele nas questões de linearização, tá? Então, a gente está trabalhando sempre com sistemas lineares invariantes no tempo. Então, o atrito seco não entra, o atrito quadrático, que é essa lei de arrasto aerodinâmico, não entra, né? Então, são casos mais simples, né? A gente está mais interessado aí em mostrar a ideia, né? Então, essa parte aí inicial eu foquei mais em comentar, discutir os elementos aí de sistemas mecânicos, tá?
E aí eu deixo a outra parte do vídeo desse capítulo para a gente discutir os modelos de os sistemas elétricos translacionais, tá? Daí eu fecho então esse vídeo, essa parte 3, né, que eu comentei dos elementos mecânicos. Eu preferi dar um enfoque, falar com um pouco mais de calma, citar alguns exemplos dessa parte de sistemas mecânicos, né? Justamente por a gente não ter tanta experiência assim, porque nós somos da área elétrica, né? Engenheiros eletricistas e engenheiros da computação, e a gente é mais habituado a circuito, RC, capacitor, indutor, então a gente tem mais familiaridade, né? Então algumas particularidades aí de sistemas mecânicos fica um pouco, não que seja difícil, né? Muita coisa a gente também vê na física 1, mas a gente consegue associar bastante coisa, né? O atrito dissipa energia, os outros dois armazenam energia. Depois, quando a gente for fazer equacionamento, vocês vão ver que é bem similar, né? Sistema elétrico e sistema mecânico é bem similar, né? Até as leis, né, lei de Newton, lei de Kirchhoff usando as quedas de tensão dos elementos são as mesmas, né? Um somatório de forças é igual a zero, no outro somatório de tensões é igual a zero, acaba sendo aí quase a mesma coisa, tá? Então, obrigado aí pela atenção. No próximo vídeo, então, a gente retorna. Até mais.